irmãos para que abrem sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis 19. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis 19. Gênesis 19, quem encontrar para bem, aleluia. Do 15 ao 26, da nossa meditação dessa noite. O Espírito Santo de Deus.
decreto que foi dado ao Senhor na vida de Ló, para que Ló fosse com a família dele e que Ló não olhasse para trás. O que significa um decreto? Estava pensando, quando eu comecei a fazer o estudo em casa, eu falei, posso deixar bem explicado para a igreja. Decreto significa uma ordem de Deus. Ló era a cabeça da casa dele, da família dele, né? Aí Ló pegou a esposa dele, com as filhas, né? E também os gêmeos, né? Vão sair daqui, porque o Senhor vai destruir essa cidade. Eu não vou voltar atrás, né? Na leitura. E todos os irmãos sabem o que significa Sodoma e Gomorra, o que predominava lá e por que Deus quis destruir essa cidade. A Bíblia nos fala que Deus ele é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Por isso que ele tomou essa decisão de destruir a cidade. Só que ele vivia logo com a família dele. E Deus ele teve misericórdia de Ló. Falou, Ló, pega a sua esposa, pega suas filhas, seus gêmeos, né? E ajuda, sai daqui, porque eu vou destruir essa cidade. Louvado e agradecido seja o Santo Nome. Ló era o cabeça da casa, mas a sua mulher desobedeceu a Deus, né? E ela desejou algo que Deus tinha condenado, né? Que ao sair da cidade, Ló com a família, Ló com os filhos, Ló com a esposa, a hora que eles estavam saindo da cidade, ela fez um ato que ela não podia ter feito. Ao sair de Sodoma e Gomorra, quando eles estavam saindo, estavam quase chegando naquela cidadezinha, ela olhou para trás. Por que ela olhou para trás? Porque Ló e a família tinham abandonado Sodoma e Gomorra, mas a mulher não tinha abandonado. Ela estava levando Sodoma e Gomorra junto com ela. E muitas das vezes nós temos tirado do mundo, mas nós, às vezes, na nossa caminhada, quando nós aceitamos Jesus, nós ainda trazemos coisas do passado, coisas erradas, nós ainda trazemos por nós. Sempre nós temos que abandonar aquele podridão, largar aquilo para trás e só marchar para frente. Como Jó, a ordem que Deus deu a Jó. Jó, você pega, você segue à frente, não olha para trás. Pega a sua família e toma rumo. E assim o Senhor está falando nessa noite. Que quando cada um de nós aceitou Ele, quando nós levantamos, nós falamos, Senhor, nós te aceitamos, né? Na nossa vida, nós temos que largar aquela podridão, tudo que as coisas mudando, nós temos que lutar e largar aquilo para trás. Porque muitas das vezes nós pedimos ao Senhor, para o Senhor nos abençoar. E às vezes nós não recebemos a nossa bênção, porque automaticamente aquela sujeira está agarrada, impregnada em nós. O mundo ainda, nós estamos na igreja, mas o mundo ainda está agarrado em nós. Às vezes nós vamos para a igreja, ligado no que está lá fora. Às vezes nós estamos aqui em corpo, mas estou pensando assim, nossa, deixar a máquina ligada, amanhã o que vai ser meu serviço? Nossa, será que amanhã vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro? Muitas das vezes nós estamos apegados ainda em coisa lá fora, lá do mundo. Então foi isso que aconteceu com essa mulher, né, nessa passagem. Aleluia, Jesus. Senhor é fiel. Nós temos que tirar do nosso coração o que Deus condena. E o que Deus tem condenado? Quais são as práticas que o Senhor condena? O que adianta nós falar que nós é crente se nós ainda pratica coisas que o Senhor condena? Ainda nós praticamos coisas que o Senhor abomina. Não adianta nós falar que serve a Deus, sendo que nós estamos servindo a Deus e andando, praticando coisa errada, fazendo coisa errada. Louvado e agradecido seja o Santo Nome. A mulher, mais uma vez, a mulher de Ló saiu de Sodoma, mas Sodoma não largava ela não largava aquelas práticas daquela cidadezinha ali. Ela gostava daquela cidade, ela gostava do que era feito ali, ela observava as coisas, mas você vê
Deus está aqui, ó, com a mão dele assim, ó, abaixada para nos dar uma bênção. E às vezes a gente larga de ganhar a bênção por causa de coisas banais, coisa boba, carrapicho que lá no mundo ainda tem segurar nós, coisa lá no mundo que ainda tem tirado nós do foco, né? Que é viver na presença do Senhor. Nós temos tirado do nosso coração tudo aquilo que não agrada a Deus. No capítulo 6, versículo 9. Capítulo 6, versículo 9, acho que é isso. A Bíblia, deixa eu olhar. Então nós saímos para conversar com aqueles homens e fechou bem a porta de si. Louvado seja Deus. Mais uma vez ali, Ló, ele agora, irmão, nós vamos sair dessa fala. Igual eu falei, nós vamos dar outra caminhada na vida. Nós vamos falar agora sobre nós vamos falar sobre Noé. Está lá em capítulo 6. Capítulo 6, verso 9. Noé era um homem justo, íntegro, e todos contemporâneos andavam com Deus. Noé era um homem justo, íntegro e andava com Deus. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Neste capítulo, a Bíblia nos fala sobre obediência, né? Quando Deus falou ali com Noé, que era para Noé construir uma arca. Constrói a arca e põe a sua família. Aí vem mais uma vez falar sobre a família. Agora nós vamos falar nós falamos aqui sobre a desobediência da mulher de Ló. E agora nós vamos falar sobre a obediência de Noé. Né? Noé era um homem que era temente a Deus, como foi falado aqui, um homem justo e íntegro, contemporâneo e andava com Deus. E nesse capítulo, né, vem nos falar assim que Deus dá uma ordem a Noé. Noé, faz a arca. E ele não hesitou, ele começou a trabalhar, a fazer a arca, ele, os filhos dele, a família dele, o povo que ele passava, olhava para Noé e pensava assim, nossa, esse homem é louco. Mas também Deus tinha falado com Noé, constrói que eu vou passar e vou destruir, mas uma destruição. Constrói e eu vejo em você, Noé, uma retidão de coração. Eu vejo que você é um homem bom. Então eu quero que, eu vou acabar com isso aqui tudo, mas eu quero que você tire sua família. Você faça uma arca, tire sua família, tira aí um casal de cada animal, coloque na arca, coloca suprimentos e o resto você deixa comigo. E Noé ali começou a fazer a arca. Ele estava lá trabalhando em fazer a arca, e ali as pessoas passavam, criticavam, riam. E muitas das vezes na obra do Senhor é assim. Às vezes quando nós estamos fazendo a obra, às vezes quando a gente faz um jejum, uma consagração, vai em campanha, às vezes tem pessoa levantando 5 horas da manhã, às vezes tem gente levantando 1 hora da manhã em oração, às vezes uma pessoa passa, às vezes escuta a pessoa ali, está falando aquilo ali, é doido? Que crente doido aquele, levantando 1 hora da manhã, orando em voz alta desse jeito. Não era assim. Noé não obedecia o que Deus falava, ele era um homem que tinha desejo de fazer a vontade de Deus. Ele começou a trabalhar, fazendo a arca, e ele foi fazendo a arca, o tempo ali foi passando, né? Mas ele tinha também, além dele ser obediente a Deus, ser íntegro, ele tinha uma coisa, irmãos, que nós temos que ter o Senhor. Noé, ele tinha uma aliança com Deus. Ele tinha, né? Ele andava certo, ele era diferente, ele perseverava, ele era diferente daquele povo que tinha ali naquele período. Por isso que Deus falou, eu vou destruir Noé, eu vou passar aqui, ó, e vou destruir isso aqui tudo. Só que Noé, ele tinha uma intimidade com Deus grande, ele tinha uma aliança com Deus. E que essa noite nós também venhamos pedir ao Senhor, para que nós, né, podemos ter essa aliança com Deus, essa intimidade que Noé tinha com Deus.
Senhor abre porta para nós. Às vezes nós estamos desempregados, está faltando coisa na nossa casa, nós pede que Deus abre porta. Né? E Deus, Ele abre a porta para nós. Ele abre a porta, às vezes abre até um portão. E nós continuamos na mesmice, fazendo coisa errada, praticando coisa errada. E naquela hora ali, naquele dilúvio, quando aquele dilúvio veio, Deus foi lá e puxou a porta. Aqueles que riram de Noé, aqueles que criticavam, que zombavam de Noé, ficaram tudo para fora. E Deus foi ali e puxou a porta. Ali ficou só Noé, a família dele e um casal de cada animal. E Elias, né, percorreram dias e dias e dias e dias. E Deus, Ele fechou aquela janela grande, mas Ele fechou aquela porta grande e entrou todo mundo ali, entrou aqueles animais, entrou girafa, entrou elefante. Ele fechou aquela porta grande, mas Ele deixou a janelinha lá assim, uma janelinha pequenininha, que de vez em quando Noé subia lá para ver como é que estava. Nós podemos fugir do projeto de Deus hoje. Hoje é tudo da família, né? E família é o projeto de Deus. A nossa família é o projeto de Deus. A igreja é o projeto de Deus, porque a igreja também em si é uma família. E nisso tudo tinha um segredo. Quando nós obedecemos a Deus, olha que presta atenção nisso. As águas causou. O que as águas causou? Uma pergunta. O que as águas, quando subiu, causou para quem estava fora? Na hora que veio o dilúvio, na hora que veio aquela chuva, na hora que veio aquela tempestade, quando a água subiu e o povo estava lá fora, o que causou para eles? Morte. Não morreu todo mundo que estava lá de fora? Ficou só Noé e os animais? E o que aquelas águas causaram para quem estava dentro? Vida. Vida. Aleluia, glória a Deus. E hoje, muita família, Deus manda falar para cada um de nós que a família é um projeto dele. E que a nossa vida, não que o barco, que nós não vamos afundar, que nós não vamos naufragar. E do mesmo jeito que Deus Ele segurou, Ele projetou aquela arca, Ele também vai segurar a nossa vida, Ele vai projetar a nossa vida. Aquela arca, ela não tinha leme, ela não tinha remo. Quando a chuva veio, as águas levantou. Quando veio o dilúvio, aquela arca, ela foi levada pelas mãos de Deus, ela foi guiada pelas mãos de Deus. E assim é a nossa vida. Quando vem a tempestade, quando vem os dilúvios, quando vem os altos, vem os baixos, é o Senhor que está com a mão dele, é o Senhor que está nos guiando. Nós podemos observar que a nossa vida de ser servo de Deus, de ser crente, não é fácil. Tem momentos que nós vivemos como se nós estivéssemos dominados. A gente pisa para um lado, explode uma bomba, a gente pisa para trás, explode outra bomba, a gente pisa para frente, outra bomba, outra dinamite explode. Mas o Senhor, igreja, sempre está no controle da nossa vida. Ele sempre está no controle da situação. O vento pode soprar, a tempestade pode soprar, a chuva, o vento pode naufragar, a água ela pode estar no limite, assim, que pode estar quase pegando nosso pescoço, mas Deus Ele sempre está no controle de tudo. Então, não sei o que está acontecendo na vida de cada um aqui essa noite, não. Eu não sei porque Deus me deu essa palavra sobre Noé, sobre a mulher de Ló. Mas Deus, Ele sabe. Ele sabe cada um de nós que ouve hoje. A resposta dele para cada um de nós dele. E a resposta para ele é o seguinte: para nós firmar que é Ele que está no controle. Que quando o dilúvio vir, quando as tempestades virem, Ele é com cada um de nós. Lá em Salmos, 1 Salmos fala, né? É que nós vamos sentar nas rodas dos vencedores. E que Deus, Ele é conosco, né? E que é para nós afastar dos maus caminhos, afastar daquilo que nos leva, né? Que nos leva à desobediência. Para nós procurar mais obedecer a Deus. Porque na palavra de Deus aqui, tudo fala sobre obediência. Fala sobre a desobediência da mulher de Ló e depois fala sobre a obediência de Noé. Louvado seja Deus. E na sua vida, na vida da sua família, como está? Temos que seguir a
visse o projeto de Deus na nossa vida, para que venha tudo dar certo. Eu imagino que teve muitas tempestades, muitos ventos. Noé nunca desistiu. Eu penso que quando ele estava lá dentro daquela arca, né, lá, ficava escuro, só quando ele abria lá, que ele via água. Eu penso que lá aquela arca pedia pelos animais, com as necessidades dele. Eu penso que naquela arca lá, naqueles dias, tudo lá, o suprimento foram acabando, mas a fé de Noé não acabava. Ele ficava firme no Senhor. Porque se Deus mandou e ele obedeceu, porque Deus tinha algo. Então, quando Deus falar comigo, falar com você, faça isso, obedeça a voz de Deus. Porque Deus, quando Ele fala, quando Ele manda, é porque Ele tem um projeto na nossa vida. É porque lá na frente Deus está arquitetando algo. Então, quando Deus falar comigo, falar com você, obedeça a voz de Deus. Deus ele tem um propósito na vida de cada um de nós. E Ele tinha um propósito na vida de Noé. E constantemente Noé soltava um passarinho. O passarinho saía, ia lá, olhava, voltava sem nada. Ele ia lá, olhava, voltava sem nada. Noé baixava a cabeça. Às vezes ficava triste, mas ele não demonstrava tristeza para a família dele. Só que teve um dia que ele soltou o passarinho voltou com um cisco na boca. E ele viu que ali as águas já estavam baixando, que o problema já estava passando. E hoje, essa noite, Deus também manda falar com vocês, né? E o problema na nossa vida está passando, que as águas estão abaixando, que o tempo, a tempestade está acalmando, né? Que é para nós colocar as nossas vidas na mão do Senhor, que o Senhor está no controle de tudo. Eu não sei o que você tem buscado da parte do Senhor, mas Ele manda falar com a igreja que Ele está no controle de tudo. E que essa tempestade vai passar, tudo vai passar. E com pouco que Noé ouviu Deus falar, ele obedeceu. E teve momentos que ouvimos, isso que eu acabei de falar, tem momentos que muitas das vezes nós ouvimos Deus falar. Tem momentos que nós vemos no culto e Deus fala o tempo todo. E Noé, ele ouviu sim a voz de Deus. Ló também ouviu sim a voz de Deus. Mas eles não tinham essa prática que nós temos, de cultuar e ouvir sempre Deus falando. E eles obedeciam. E quantas vezes a gente vai na igreja e Deus está falando e nós desobedecemos a Deus? Muitas das vezes nós não ganhamos a nossa bênção por causa dessa desobediência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero encerrar com uma conclusão. Qual é o projeto de Deus para a nossa família? Qual é o projeto de Deus na nossa vida? O projeto de Deus é isso aqui que eu vou falar agora. Que foi falado lá quando Paulo e Silas estavam presos. Quando aquele carcereiro, né, lá ia suicidar, aí um dos anjos pegou e falou com ele. Falou assim, ó, não faça isso. Não faça isso, não acabe com a sua vida. Creia no Senhor Jesus Cristo, assim será salvo tu e a tua casa. Ou seja, creia no Senhor, será salvo eu, você e a tua família. Que nós venhamos crer no Senhor, né? Deus, Ele tem algo grande para cada um de nós. Vamos colocar de pé. O irmão vai colocar uma música. Eu queria que vocês meditassem nesse louvor. Amém? Pai, a gente pode ficar de pé. Louvado seja Deus. Assim, eu quero agradecer pela oportunidade. Aleluia, Jesus. Louvado e agradecido seja o teu santo nome. Aleluia, Deus. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és digno, Senhor, de todo louvor e de toda adoração, Senhor. Nós te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor falou com nós, Senhor. O Senhor falou, Senhor, que tudo, Senhor, é por meio da obediência. Que nós temos que te obedecer, Senhor. Que nós temos que andar debaixo da tua obediência, Senhor. Aleluia. Que nós não podemos ser igual aquela mulher de nós, Senhor. Olhar para trás, Senhor. Trazer o mundo junto com nós, Senhor. Que quando nós te aceitamos, nós temos que largar as velhas práticas para trás e olhar para frente, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que essa noite nós venhamos também ter um coração de Noé, obedecer a Deus, né? Ter uma comunhão com Ele, falar mais com Ele, ouvir a voz de Deus, aleluia. Louvado e agradecido seja o santo nome. Aleluia, Jesus. Nós venhamos meditar nesse louvor que vai ser colocado. Eu vou passar a oportunidade para o irmão, ele vai estar fazendo oração. Você que sentiu o seu coração de vir aqui na frente, enquanto estiver passando
fazendo esse louvor, ele vai estar orando na igreja, vai estar ungindo a igreja. Amém? Esse louvor vem falar sobre família. O quanto é importante a união da família. O quanto é importante nós obedecer a Deus. E muitas vezes, irmão, nós pensamos que a nossa família é que está lá fora do mundo. A nossa família está dentro de